Dia a todas. Estou aqui super feliz, emocionada. Esse é um momento que a gente fica esperando muito de encontrar educadoras aqui da comunidade educativa SEDAC, nossa equipe querida, colegas, que a gente está nessa luta aí juntas, e as educadoras dos municípios com quem a gente vai tecendo conversas, compartilhando desafios, dilemas e construindo conhecimento. Acho que a leitura, a infância, a formação são práticas em constante construção, então não existe um saber já concluído, né, em quase nada, e nesses temas eu acho que ainda mais a gente faz essa construção juntas o tempo todo. Queria falar que eu vou fazer um percurso aqui com vocês sobre esse tema, mas o que eu trouxe é uma construção coletiva, então estou representando aqui toda a nossa equipe, porque esse conhecimento vai se construindo junto, e também emprestando pensamentos e conhecimentos de vários estudiosos, especialistas, referências que nós temos nessas temáticas. Eu preparei uma apresentação que, principalmente agora no começo, vai precisar da participação de todo mundo, senão não vai dar certo. Então, é um aquecimento aí, um esquenta que todo mundo precisa me ajudar. A gente vai fazendo isso pelo chat para ficar mais, para eu conseguir lidar, né, com as colocações, mas esquentem os dedinhos aí para digitar, porque eu vou precisar de todo mundo aqui nessa parte inicial. Comportamentos leitores na primeira infância, o que é isso? Então, esse tema, ele surge da necessidade da gente tentar explicitar cada vez mais quais são os conteúdos, então, o que se ensina quando se lê para as crianças, né? Porque é algo complexo, é algo que não é muito circunscrito em nossa cultura, na tradição da escola, principalmente da escola de educação infantil. Então, nós vamos tentar abrir caminhos aqui, pensar de uma forma mais concreta, mais objetiva, sobre o que são esses comportamentos leitores. Pode passar, Esté, por favor. Então, eu pensei no seguinte percurso, da gente primeiro pensar um pouco sobre a leitura na escola de uma forma geral. Quais são as tensões que se colocam para essa dualidade entre a leitura dentro da escola e a leitura fora da escola como uma prática social. Diante dessas tensões, eu trouxe, e aqui que eu quero que vocês me ajudem e participem, alguns exemplos de situações que convivem, né, em várias escolas para as crianças da educação infantil. E aí a gente vai pensar, fazer um exercício aqui, para cada situação, que textos são usados e quais são as intenções do ensino em cada uma delas. Então, vamos chegar nos comportamentos leitores, propriamente ditos, vamos conceitualizar, trazer exemplos, e vamos pensar, então, diante dessa definição e desses exemplos de comportamentos leitores, quais são as possíveis intervenções, quais são as possíveis situações de ensino que podem se aproximar de como aprendemos e de quais são esses comportamentos leitores que precisam ser ensinados e aprendidos. Por fim, a gente vai, então, voltar à discussão para circunscrever de novo a tudo que a gente foi falando em relação à leitura na escola, em relação aos comportamentos leitores, no contexto específico da educação infantil,
pensando nesse contínuo de aprendizagens, né? Por que começar desde lá, dos pequenininhos, e como que isso vai se ampliando ao longo da escolaridade da vida. Trouxe alguns mitos que ainda estão muito presentes na educação infantil para comentar, e terminar, então, falando sobre nós, como professoras, como educadoras, no nosso papel também de avanço dos nossos próprios comportamentos leitores. Vamos lá? Pode passar, Esther, por favor. Por que lemos? Tensões entre a escola e a prática social. Eu não estou conseguindo ver o chat nem vocês, então, se precisar, me interrompam, tá? Por favor. Na prática social, a língua escrita, ela representa e comunica significados. Ela é, em geral, silenciosa, na maior parte das situações, e é uma atividade orientada por propósitos. Por exemplo, apreciar uma obra literária. Na escola, em geral, né, na tradição escolar, a língua escrita acaba ficando fragmentada, né, cortadinha em pedaços, e esses pedaços perdem o significado que tem quando essa construção da cultura escrita acontece na prática social. Quando ela entra na escola, muitas vezes essa fragmentação acontece. A leitura em voz alta é o que acontece com maior frequência, e ela é uma atividade que quase sempre está destinada em si mesmo, né, para aprender a ler. Então, a gente pode se perguntar, por que na escola se ensina algo tão diferente do que vai ter que ser usado fora dela, né? Se na vida, na prática social, a leitura se configura, a língua, né, se configura dessa forma, por que se transforma tanto na escola, né? Como que depois fica difícil transpor de novo para a prática social, dado o que acontece dentro da escola. E aí, por um lado, é inevitável que isso seja diferente, né? A escola transforma, de alguma forma, todos os conhecimentos. A gente está falando aqui de leitura, mas se a gente pensar em outras disciplinas, em outras áreas do conhecimento, isso também acontece. Principalmente porque ela tem que comunicar de forma muito explícita aquele conhecimento, o que a gente não precisa fazer na prática social. Na prática social, a gente usa com maior ou menor consciência esses conhecimentos, mas quando a gente está na escola, ela ganha um outro significado, porque ali existe a intenção de se ensinar explicitamente esses conhecimentos. Porém, o nosso papel como educadoras é aproximar o máximo que a gente conseguir essa versão escolar daquela que acontece na vida social não escolar. Então, quanto mais a gente conseguir não desconfigurar muito essa leitura escrita, mais vamos conseguir os sucessos esperados aí nas aprendizagens e na formação dos estudantes para terem fluência, para terem expertises suficientes para lidar com essas práticas fora da escola também. Essa construção que eu faço aqui tem várias referências, mas a referência principal é a Adélia Lerner, e ela fala explicitamente dessa dualidade entre prática social, leitura na prática social e leitura na escola, no livro Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário, um livro de 2002, mas ainda muito atual, que nos ajuda muito a entender essa construção e nos dá muitas boas reflexões sobre como fazer essa aproximação entre a versão escolar e não escolar da leitura. Pode passar. Vamos pensar, então, o que acontece nas situações de leitura a seguir, propostas na escola para crianças de 5 anos.
Vamos para a primeira. E aí aqui eu vou precisar que vocês escrevam no chat. Então, a gente tem uma situação 1, que diz assim: com a ajuda de um adulto, leia Hipopó, o hipopótamo. Hipopó é alegre, Hipopó é brincalhão, Hipopó é o hipopótamo, amigo do coração. Hipopó sabe nadar, Hipopó sabe pular, Hipopó é bom amigo, Hipopó, contigo eu quero estar. Graça Batitucci, Batitucci deve ser. Qual é o nome do hipopótamo? O que o hipopótamo sabe fazer? Pular e nadar ou escrever e ler? O hipopó é triste, alegre ou zangado? Então, quero que vocês escrevam aí no chat o que se quer ensinar com essa atividade. Não tem certo e errado, viu, gente? Pode escrever o que vocês pensam. O que será que essa professora que propôs essa atividade está buscando ensinar? Qual a intencionalidade dela? A Vanessa já pôs uma opinião aqui, uma memorização sem respeitar o contexto das crianças. Boa, Vanessa. Quem mais? Angelu, palavras. Boa. Sinceramente, nada, pois é muito limitante o pensar das crianças. Giovanéia, a letra H, texto é pobre. Decodificação. Constatar o que está posto. Oi, Sinara. Que bom ter você aqui. Localizar informações simples no texto. A Gi coloca. Soraya, localização de informações. Roberta, trazer rimas, trabalhar rimas. Cris, verificar se as crianças prestam atenção na leitura, localizar informações específicas. Como dizem no ensino fundamental, a família silábica, a Clau está trazendo. Apresentar a letra H sem muito significado, Andréa. Bom, acho que já temos bastante questões, né? E aí, acho que tudo que vocês colocam aqui, vocês estão depreendendo por conta das perguntas que se faz a partir do texto e até do próprio texto, né? Então, que era a minha próxima pergunta, que texto que é escolhido? Então, é escolhido um texto muito simples, né? Um texto que lembra Caminho Suave, talvez, porque são muitas palavras repetidas com uma letra só, né? Então, dá essa ideia de que se quer enfatizar uma letra, uma palavra silábica, um texto que é tido como simples, que não tem muita... não precisa de muito esforço para interpretar, não dá margem para diferentes interpretações, já que ele é muito direto, né? Ele fala tudo, ele descreve o hipopó, alegre, brincalhão, amigo do coração, e tem uma leitura sem a função social, porque aqui a gente vê que ela está muito diretamente ligada a esse tipo de pergunta. Qual é o nome? É uma informação que está óbvia, né? É uma única resposta, não tem muito como ter outra opinião. O que o hipopótamo sabe fazer também está lá, muito diretamente, sabe nadar, sabe pular. E se ele é triste, alegre ou zangado, também está lá, bem diretamente explícito no texto, né? Então, aqui, muito provavelmente, se quer ensinar a responder perguntas muito simples, localizar informações, e aí a gente não pode supor muitas coisas, porque a gente não tem o contexto, né? A gente pode supor, mas não pode ter muita certeza, mas as suposições que vocês colocaram aqui em relação à letra H, em relação a ir aos pedacinhos, né? Por palavras, por letras, por pedaços de palavras, muito provavelmente está posto nessa prática.
E o texto escolhido, que alguém até coloca, né, a Cris, que tem autoria, porque às vezes nem aparece a autoria, né, nesse tipo de texto, mas ele pode ser, também não temos certezas aqui, que foi escrito especificamente para esse tipo de contexto, né, muito provavelmente num material específico para o ensino desta forma. Vamos passar para a próxima situação. A segunda situação diz assim: após a leitura do livro, e o livro é esse, Como Ser Amigo, um livro sobre amizade, a professora faz as seguintes perguntas. Gostaram da história? Como era o nome do menino e da menina? Eles eram amigos? É importante ser amigo? Quem aqui tem amigos? O que temos que fazer para cuidar dos nossos amigos? E assim vai, né? Nesse ritmo a conversa. Então, de novo, peço a participação de vocês aqui. O que se quer ensinar nessa situação? É diferente da primeira, né? Aqui a gente tem um livro, e pelas perguntas que a professora vai fazendo, a gente pode imaginar o que ela está querendo ensinar nesse momento, nessa situação. Vamos lá. Aguardando aqui a contribuição de vocês. Acho que ela deseja trabalhar essa temática da amizade, talvez para discutir alguma questão do grupo. Acredito que ela queira ensinar sobre a amizade, ensinar comportamentos politicamente corretos, sem considerar as tensões da vida real, uma resposta pré-estabelecida pelo adulto, discussão sobre amizade com o grupo, trabalhar a amizade, o respeito ao próximo, livro de autoajuda para crianças, trabalhar a amizade com a turma, a Nath coloca. Bom, pelos que vocês vão colocando aqui, tem, então, já várias questões. Uma é que é uma abordagem temática, né? Então, o que vocês estão supondo? A gente está aqui construindo hipóteses, né? E uma hipótese é: o livro vem, essa escolha é feita para ensinar algo, que é a amizade, né? Então, ele tem esse objetivo, dá para supor, por essas perguntas. Teve algumas colocações aqui que não respeita os conhecimentos prévios ou não parte de uma situação real vivida pelo grupo. Então, é usar o livro como esse pretexto, né, para discutir o tema não tão conectado à realidade, ao que acontece naquela turma. Teve várias desculpa, colocações de vocês que fala sobre uma expectativa do adulto. Então, pode acontecer que a professora vai entabulando a conversa, mas ela já tem umas respostas corretas, né? Alguém falou do politicamente correto como prévias, então ela já tem na cabeça dela onde ela quer chegar com essa discussão. Isso parece, em certa medida, com a situação anterior, né? Tem uma única resposta possível aqui, que é essa moral, né? Essa ideia de amizade, talvez sem conflitos, né? Uma amizade muito direcionada aqui, que ela quer chegar, provavelmente. E eu acho que, pelo que vocês vão colocando, ninguém aqui tem dúvidas que trabalhar essa temática é importante, né, com as crianças, mas, nesse caso, como a gente está discutindo a questão do ensinar a ler, né, a gente vê que aqui o objetivo não está vinculado à leitura, ele está vinculado a uma temática que, inclusive, é muito importante de ser trabalhada, mas que existem outras formas, como vocês vão falando, que são mais genuínas para trabalhar essa temática, né? Então, a própria convivência no dia a dia
dessas crianças. E como a Camila traz aqui, tem outros livros que não foram escritos exatamente para a temática, que também às vezes são usados dessa forma. Esse aqui parece que foi escrito muito direcionado para a temática, né? Mas a Camila lembra aqui Pedro e Tina, que é um outro livro que não traz no título e na intenção essa clareza, né, de ser usado que deve ser usado para trabalhar a questão da amizade, mas que na hora de ler para as crianças, de conversar sobre o lido, acaba acontecendo de direcionar dessa forma só para o texto. Eu queria que vocês notassem que nenhuma pergunta, a não ser se gostaram, o nome e se eles eram amigos ou não na história, nenhuma outra pergunta volta para o texto, né? Como a Gi traz aqui, o texto pode ser qualquer um, nem faz tanta falta ler o texto em si, porque as perguntas vão levando para outro lugar, né? As perguntas fogem completamente ali do texto, muito provavelmente porque o texto já foi escolhido como com esse pretexto, né? E a outra coisa é perceber que a professora vai fazendo perguntas como se fosse um questionário, né? Ela não engata uma nova pergunta a partir da resposta, isso também está sendo destacado por vocês aqui. Vamos para a próxima situação, situação 3. Na situação 3, após a leitura de Os Três Porquinhos, a professora pediu: agora façam um desenho sobre a história. Está meio clarinho aí o desenho, provavelmente da Ana, que ela põe o nome. E tem uma casinha, tem ali, não dá muito bem para ver, mas o importante é a gente pensar na proposta, né, que a professora faz. E o que ela quer ensinar quando ela pede para que, depois da leitura do conto, as crianças façam o desenho. Então, a Andréia já começou a contribuir aqui, apenas o registro através do desenho. Então, ela quer ensinar um registro, talvez, Andréia? Fazer um registro através do desenho? O que ela espera com isso? O que ela acha que eles estão aprendendo? Verificar se aprenderam a narrativa, Angelo coloca. Então, aqui, na expectativa, uma hipótese, né, é que a professora acredita que, se eles conseguirem desenhar, talvez, todos os elementos que tinham na história, é possível ver se eles compreenderam, né, os fatos dessa narrativa. A Clau, constatar se a criança prestou atenção na história. Então, é quase como uma comprovação, né, de que ela estava ali atenta à história, então ela está desenhando o que tinha na história. Tem o professora que a criança pede para registrar, talvez somente que as crianças coloquem os elementos da história de forma sequencial, então a gente está vendo muito essa conexão entre o desenho e as partes da narrativa. A Vanessa diz que nem sempre precisamos ter um desenho ou uma imagem. A Roberta, interpretação e compreensão da história através do desenho. E a Vanessa complementa, né? Depende do objetivo. Às vezes o desenho está adequado ao objetivo, mas não precisa ser algo permanente, né? Algo que sempre acontece. E a Nath coloca que acredita que a criança no desenho coloca elementos que percebe na história e acaba externalizando um pouco do onírico de cada um. Legal, então também pode ser que a professora quer observar a relação entre o que tinha na história e o que sente, como cada criança leu aquela história com seus conhecimentos e seus sentimentos individuais. E a Sinara coloca, então, que também, muitas vezes, tem esse objetivo de fixar a narrativa através do desenho, né? Então, já que as crianças não sabem escrever por si mesmas ainda, provavelmente, o desenho faz esse papel de guardar na memória o que aconteceu na história.
Não precisa ser algo imediato, depois da história vem sempre um desenho, exatamente. Então, isso está muito, né, Vanessa, muito arraigado na cultura, né? Parece que sempre se fez assim na história, então, muitas vezes a professora acaba repetindo uma atividade com essa intencionalidade, ela sabe a intencionalidade que ela quer, mas muitas vezes não se questiona se realmente é a melhor atividade para aquilo que se espera. E aí, qual é o texto escolhido? Também, talvez, lembrando na situação anterior, que acho que a Gi colocou no chat, assim, tanto faz, né, o texto escolhido. Acho que a gente nem tem notícias dele, se ele era de qualidade ou não, mais ou menos completo, simplificado ou não, porque o que ela vai direto para a questão do desenho, né? E pode até ser que depois ela faça uma roda de apreciação desses desenhos e converse sobre eles, mas também tem um gap, né? Da história para o desenho, falta uma conversa, que é onde vai, onde professora e estudantes e crianças tenham possibilidade de ir construindo interpretações, diferentes interpretações, conversando sobre a narrativa, sobre o que cada um pensou sobre essa narrativa e foi construindo. Isso não aparece aqui. E o desenho, muitas vezes, ele vai externalizar alguns pensamentos dessas crianças, mas a conversa faz falta para a gente entender o que elas estão pensando e voltar ao texto, né? De novo, a gente vai para uma outra situação, foge do texto, se afasta do texto também. E, por fim, a quarta e última situação, que é a seguinte: após a leitura da história, a professora inicia uma conversa falando das emoções que ela sentiu ao ler e pedindo que as crianças também compartilhem suas emoções. O que fez rir, o que fez sentir tristeza, que outro sentimento apareceu, qual a parte do livro, texto ou ilustração, que gerou esse sentimento. Então, ela começa a conversa compartilhando as emoções que ela sentiu e pedindo que as crianças comecem a conversar, então, sobre isso. Deu vontade de rir, deu tristeza, fiquei com vontade de ficar calado, de falar, o que aconteceu, né? O que essa história mexeu aí com cada um. E olha só, o que ela faz, ela pede, para além deles falarem desses sentimentos, ela pede para eles voltarem ao texto e explicitarem para ela qual foi a parte que te fez sentir isso ou aquilo. Depois, ela comenta que, ao ler essa história, ela lembrou de um outro livro que também já tinha lido para a turma e estimula que eles pensem no que se parecem e no que se diferenciam, e volta às páginas em que aparecem as semelhanças e diferenças que as crianças citam. E, por fim, eles também falam sobre o final da história. E a professora pergunta se, quando a história começou, eles imaginavam que seria o final, que esse seria o final, ou não, e pedem para comentarem. E aqui, quando a gente lê essa descrição aqui, o que se quer ensinar? Última atividade aí para vocês porem no chat, vai. Mais um esforço aí para compartilhar conosco. Depois a gente vai voltar para o que vocês colocarem de uma nova organização aqui desses pensamentos. A recoloca, relacionar a leitura com situações reais das vidas das crianças. Então, o primeiro movimento é essa conexão entre o que está na história e cada um deles ali, enquanto grupo e enquanto indivíduos. Aqui é diferente, existem relações da imagem ao que se pergunta. Então, a Vanessa está, né? Ela está sempre fazendo referência ao livro lido,
A Clau traz construir comportamentos leitores que possibilite a criança avançar e ampliar esses comportamentos. A Cris, caso em que houve planejamento da conversa sobre a leitura realizada, conversa sobre as impressões causadas, identificação e nomeação de emoções, estabelecimento de relações com outras leituras. A Andréia, comportamento leitor das crianças. A Camila, entrada no contexto da cultura leitora, ler para se envolver subjetivamente com o texto, segundo suas próprias experiências. Intertextualidade, a recoloca, relacionar com outro livro. Ângela, o texto está no centro da conversa. Nath, essa leitura traz muito mais possibilidades de diálogo, faz a criança refletir, são perguntas abertas, está dentro de um contexto, oferece elementos para conversar sobre as emoções. Sinara, esse é um exemplo de um espaço de intercâmbio potente, onde considero o que as crianças sentem. Andréia, ao ler dentro da perspectiva que ler é... ensina a ler, dentro da perspectiva que ler é construir sentidos e compartilhá-los. Soraya, a professora faz perguntas abertas que possibilitam as crianças demonstrarem seus conhecimentos, construindo comportamentos leitores, há um planejamento da conversa. A Cris, ela retoma trechos específicos. A Natália, fazer com que as crianças se identifiquem com a história. Fernanda, construir um comportamento leitor. Uma fala sua, Patrícia, ler com o outro e não para o outro. Clau, uma pergunta que possibilita que todos participem, opinem. Cristina, confirmar ou não as falas das crianças sobre o texto. E Patrícia, colocar a criança a pensar e refletir sobre a leitura. Até aqui deu mais conversa, né, entre nós, o chat foi mais intenso. Vanessa, muito interessante quanto é citado sentimentos, mas é muito importante voltar ao texto para ver, né, a relação com esses sentimentos. A Maurinha fala, esse percurso, por meio das atividades, revelam a concepção de infância, uma formação de leitor ao longo do tempo, quantas aprendizagens. Então, acho que é sintomático, né, o quanto que vocês puderam comentar e quanto poderíamos ficar aqui comentando ainda sobre a potência dessa situação. Então, essa situação realmente ela está muito... A Vanessa está nota 10 aí com o que a gente tem discutido, isso mesmo, Van. Então, como é que vão se... A Cris está brincando com a letra D aí do título. Como é que, quantas situações que vocês vão comentando aqui em relação a essa situação que é muito aberta, que notoriamente, como a Maura diz, se entende a criança como outra potência, né? Você eleva o nível da conversa aqui para uma crença na capacidade de que as crianças podem conversar em outro nível, né? É uma conversa muito literária, é uma conversa que vai e volta no livro, que relaciona o que elas sentem com o que está ali, o que elas já leram antes com essa nova leitura. Não fecha, né? Ela não tem... Notoriamente, a professora ela se planejou, ela tem esse caminho, explicitamente ela sabe, né, o que ela está ensinando, mas ela não tem uma resposta fechada onde ela quer chegar. Ela abre possibilidades, ela confia que as crianças vão poder entabular aqui uma conversa sobre o literário, sobre as diversas leituras possíveis dessa obra, e ela vai construindo, alguém falou aqui também, né, um percurso. Você consegue imaginar que essa turma, junto com a professora, está fazendo um caminho, está se constituindo como uma comunidade de leitores, onde essa troca entre o que um pensa, o que o outro pensa, o que um reparou, o que o outro percebeu, vai se complementando, né? Ela sabe que ali no coletivo vai se formar uma situação muito
propícia para muitas aprendizagens acontecerem. E como vocês colocam aqui, então, nessa situação fica muito evidente que o que está em jogo são os comportamentos leitores, e é sobre eles que nós vamos agora aprofundar. Vamos para o próximo. Eu trago aqui uma citação da Adélia, primeiro, para a gente voltar aí nessa intencionalidade das professoras, né? Ela diz assim: explicitar os conteúdos envolvidos nas práticas de leitura e escrita é, então, uma responsabilidade ineludível dos que elaboram documentos curriculares. Ao explicitá-los, será possível reduzir a incerteza que os professores experimentam diante da perspectiva de dedicar muito tempo escolar para exercer essas práticas, porque é essa elucidação que lhes pode permitir aprender quais são os conhecimentos que se mobilizam ao exercê-las, quais conteúdos seus alunos podem aprender enquanto atuam como leitores e escritores. Então, é super importante a gente pensar que a situação 1, 2 e 3 que a gente viveu aqui acontece muito ainda nas escolas e mostra para nós que somos educadoras, formadoras de professores e estamos aí numa rede pensando em como melhorar a cada momento essa formação de leitores. Aquelas 3 situações nos mostram ainda o que acontece muitas vezes, são certas incertezas que as professoras têm em relação ao que se ensina quando se lê com as crianças ou para as crianças, dependendo aí do objetivo. Essas incertezas, elas vão se dando porque tem uma certa prática instaurada na escola de aprendizagens muito imediatas. Eu dou uma atividade para ensinar isso, a segunda atividade é para ensinar outra coisa, e outra e outra. E o que a Adélia vai chamando a atenção aqui é que ensinar a se comportar como as práticas sociais de leitura exigem de um leitor competente leva tempo. E você tem que fazer reiteradas vezes situações parecidas, que são as conversas sobre o lido. Isso dá uma certa insegurança para as professoras, porque parece que ela não está fazendo concretamente nada. Está lendo e conversando, lendo e conversando, lendo e conversando, né? E o que exatamente está sendo feito ali? E aí ela vai e recorre à folhinha, recorre ao desenho, recorre a outras situações, porque elas são uma resposta mais imediata, elas concretizam aparentemente melhor as aprendizagens. Então, aqui o que a Adélia está falando é quanto mais nós conseguirmos avançar, sistematizar, documentar o que se quer que eles aprendam, e cada um saiba cada vez melhor falar sobre isso, pensar sobre isso, localizar a sua intencionalidade em cada situação de leitura, mais essas certezas ou essas seguranças, né? Certeza a gente nunca tem, mas essas seguranças vão se fortalecendo para cada professora. E aqui, então, eu trago uma primeira definição aí desses comportamentos leitores. São exatamente os conteúdos que se espera que os estudantes se apropriem ao longo da escolaridade, para que possam colocar em ação no futuro como praticantes da leitura e da escrita. Então, se eles precisam colocar em ação no futuro, a gente precisa trazer esse futuro para o dia de hoje e exercitar, experienciar dia a dia aquilo que a gente quer que eles desenvolvam, porque é só se colocando como desafio que essas situações aconteçam, é que verdadeiramente eles vão poder ser desafiados e ter as condições para avançar nesse desafio. E acho importante
destacar que comportamento leitor não é necessariamente um procedimento ou uma atitude e também não é um conceito. Ele é uma combinação de tudo isso que entra em jogo neste processo constante de se formar enquanto leitor. Por que essa confusão às vezes acontece? Comportamento é uma palavra que às vezes nos remete a algo de disciplina, de saber como se portar, né? E pode desviar um pouco essa concepção para a gente pensar, então, que as crianças precisam ser treinadas a se comportar de um determinado jeito, né? Como se tivesse um único jeito para se comportar quando lê, então a gente treina e aí elas passam a ter atitudes corretas nesse momento da leitura. Mas não é essa a interpretação que nós estamos trazendo aqui. Esse conceito de comportamentos do leitor se remete a como agir com conhecimentos de leitor, conhecimentos literários que vão se compondo ao longo da escolaridade. Então, não é simplesmente uma forma de se comportar única, independente da situação. Ao contrário, cada situação, cada livro, cada momento do meu percurso leitor vai me exigir comportamentos diferentes, né? Os propósitos da leitura mudam, os livros mudam, eu me modifico enquanto leitor a cada momento. Então, é importante pensar que é uma aprendizagem complexa, em que entram em jogo conhecimentos de diferentes naturezas. E não dá para a gente reduzir a simplesmente um comportamento mais mecânico nesse momento da leitura. Vamos seguir. Alguns comportamentos do leitor. Vamos pensar alguns exemplos para avançar. Tem alguns comportamentos leitores que estão mais relacionados à esfera pública, a ler junto com outros, como, por exemplo, comentar ou recomendar o que leu, compartilhar a leitura, confrontar as diferentes interpretações, manifestar a preferência por um livro, por um autor, por um ilustrador, justificar essa preferência com características dos mesmos, etc. E tem alguns comportamentos do leitor que estão mais relacionados à esfera privada, a eu comigo mesmo, né? Eu com o livro. Por exemplo, antecipar o que se segue no texto, reler um fragmento anterior para verificar se compreendeu ou não, saltar o que não se compreendeu ou o que não interessa de acordo com o seu objetivo e avançar na leitura, identificar-se com o autor ou distanciar-se, assumindo uma posição crítica, adequar a modalidade de leitura ao propósito, etc. Então, são duas esferas em que a gente está o tempo todo, nós, enquanto leitoras, e as crianças também, se colocadas em situações de qualidade nessa formação, que vão avançando ao mesmo tempo, concomitantemente, cada um individualmente, numa leitura ali silenciosa, de acordo com seus propósitos, e também avançando nessa comunidade, conversando com outros sobre leitura, nos posicionando, sabendo justificar e argumentar as opiniões. Então, é importante a gente pensar que durante toda a escolaridade, começando lá da educação infantil, vamos avançando sempre nessas duas esferas e em outros comportamentos também que não estão aqui. Aqui estão alguns exemplos. Pode seguir. E aí, é interessante pensar naquela ideia de aproximar o ensino da aprendizagem, algumas intervenções possíveis. Importante pensar que isso não é regra, a gente vai falar até daqui a pouquinho também sobre isso. São alguns exemplos para a gente poder concretizar melhor essa relação
entre a intervenção que eu faço e o que eu espero que aprendam a partir deste tipo de intervenção. Então, aqui, quando a professora pergunta, gostaram da história? O que acharam da história? Tem uma intencionalidade de desenvolver comportamentos leitores relacionados a saber emitir opinião sobre o que leu. E aí, às vezes, inicialmente, isso é só gostei, não gostei. Legal, chato, né? E conforme for passando o tempo, as experiências, os desafios colocados, essas opiniões tendem, né? O comportamento leitor de emitir opiniões tende a avançar, a se especializar, a se tornar mais complexo, mais completo. Outra intervenção, outro exemplo. Qual foi o trecho que mais gostaram? Vou procurar aqui para ler de novo. Então, essa é uma intervenção que ajuda na anterior, que é fundamentar uma opinião, não deixar que as opiniões aconteçam sozinhas, né? Mas que a gente volte no texto. E isso vai ensinando esse comportamento de que, por que eu achei que foi chato? Por que eu achei que foi legal? Por que eu me senti mal? Foi mexendo comigo essa leitura, eu nem queria continuar. Por quê? Porque quando apareceu tal situação com tal personagem, me deu uma reação muito forte, aquilo mexeu comigo, né? Ou naquela imagem em que a menina estava sozinha, eu senti muita tristeza. Então, quando você vai voltando às ilustrações e aos trechos do livro, você vai dando chance desse comportamento de fundamentar, de relacionar o lido com o efeito do livro em você como leitora acontecer. Outra intervenção possível. Qual outro conto que vocês conhecem que também tem esse personagem? E aí você vai estar contribuindo para o desenvolvimento de um outro importante comportamento leitor, que é relacionar livros, relacionar autores, histórias, personagens. Então, você vai criando um repertório leitor em que se cruzam entre diferentes livros e personagens, ilustradores, autores, essa minha competência leitora, que é um arcabouço que vai se construindo para cada leitor, dos percursos que ele fez, dos autores que ele já leu, dos temas, das origens dessas leituras, né? Acontece muito comigo, por exemplo, quando eu leio algum conto ou lenda de uma região, de um determinado país ou de um determinado povo, né? E falo, poxa, isso se parece, né, com uma história de um outro lugar. Então, essa conexão entre a produção humana da cultura escrita é muito interessante e precisa ser provocada por intervenções como essa, por exemplo. Uma outra intervenção possível. Viram que aconteceu mesmo aquilo que imaginavam no início? O que confirmou o que imaginavam? Confirmar ou refutar antecipações, pautando-se por elementos do livro. Às vezes, a gente vai nas formações, nas ações de formação, falando para as professoras que é importante antecipar a história. Então, é muito comum, hoje, a gente entra numa sala e vê a professora, mostra a capa do livro e pergunta, olha, o título é Ouvirem Entre Linhas, o que vocês acham que vai tratar? Aí as crianças falam, e quando termina, ela fecha o livro, ela pergunta, e aí, acertaram? Quem acertou? Quem não acertou? E a conversa para ali, como se fosse um jogo de adivinha em si mesmo.
Então, pode ser que essa professora esteja pensando que perguntar antes o que eles acham que vai acontecer é para motivar, para deixá-los mais interessados somente. É também, né? Mas não é só isso. Perguntar, provocar que eles façam essa antecipação tem relação com esse comportamento leitor, que é cada vez mais aguçar o que eu antecipo com o que o livro traz e fazer esse interjogo entre essa antecipação, verificação, hipótese e inferência, são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, na conversa depois do lido, se a conversa para só nesse aspecto, quem acertou, quem errou, o que ia acontecer, você empobrece uma conversa que precisa se desenvolver mais. Por que aquilo que a gente imaginou aconteceu mesmo? Ou não? Por que essa criança pensou uma coisa, essa criança pensou outra, e as duas tinham uma certa razão? O que elas se pautaram para antecipar isso? Qual a parte do texto que deu aquele clique? Ah, então o que eu tinha pensado é isso mesmo. Ah, mas esse elemento eu não tinha antecipado, aquele outro sim. Então, o aprofundamento dessa conversa é que vai permitir que esse comportamento de confirmar ou refutar o que eu antecipo se desenvolva com mais propriedade, com mais profundidade, e não só aquela questão mais imediata que às vezes acontece. Uma outra intervenção. Olha, eu não tinha pensado nessa ideia do André. Vamos pensar mais sobre isso que ele está falando? Quem concorda? Quem não? Por quê? Aqui é uma possibilidade também de avançar para além do certo ou errado, é ou não é, das respostas fechadas. É uma oportunidade de trabalhar com outro comportamento leitor, que é o de confrontar diferentes interpretações. E aí, confrontar com argumentos. Então, se a professora está muito focada nessa ideia de quem acertou, quem errou, ou, no outro extremo, toda opinião é válida, a conversa fica empobrecida, né? Porque se o livro tem um determinado limite, não é que qualquer opinião é válida. Eu preciso argumentar minha opinião com elementos do livro. E estimular que quem deu a opinião X ou Y volte ao livro para defender a sua ideia com elementos do livro é uma longa conversa, né? Só essa pergunta gera um montão de conversa, não precisa fazer mais nenhuma, porque já deu o horário para ir para outra atividade, se essa conversa render, né? Então, acho que é importante pensar que não se trata de concordar ou discordar da opinião do outro, simplesmente, mas de que vamos ir avançando e aprendendo cada vez mais a fundamentar essas opiniões, né? Como é que eu vou promovendo conversas em que a gente avance constantemente no fortalecimento desses argumentos, tendo o livro como foco, o livro como ponto de partida, de chegada e de meio do caminho também. E o último exemplo de intervenção que eu trago é: vamos indicar esse livro para outra turma? O que nós podemos falar para que eles fiquem com vontade de ler? E aí, outros comportamentos leitores se desenvolvem, que é essa ideia de recomendar um livro fundamentando com as suas características, né? Então, eu tenho que, para recomendar, eu não posso contar a história inteira, mas eu também não posso só falar, lê aí, né? Eu tenho que pensar como é que eu argumento para o qual eu estou recomendando, dizendo que vale a pena ler esse livro, né? Mesmo que eu não tenha gostado, às vezes eu posso recomendar, porque o livro
eu não gostei, mas o outro pode gostar. Ou o fato de não ter gostado e ter argumentos para isso mexe comigo e eu posso contar como mexeu comigo para incentivar um outro a também ter essa experiência de enfrentar esse livro e ver como que acontece a experiência com o outro. Vou parar um pouquinho para comentar o que vocês estão falando aqui no chat, que em relação, eu bati o olho aqui, vi a Clau trazendo a questão do planejamento, né? A gente vai falar já já um pouquinho sobre isso, mas é muito importante o que a Clau traz, que é a boa pergunta, né? Ou as boas perguntas para mediar a conversa. Então, como ela traz aqui, cada obra tem sua singularidade. Então, não é que esse roteirinho dos exemplos que eu estou discutindo com vocês serve para qualquer obra, né? Para algumas vai servir algumas dessas perguntas e outras vão ter que ser pensadas, para outros, outras perguntas, né? Então, mas é isso que vocês estão sublinhando aqui, de como é que a gente se planeja para que a conversa seja realmente produtiva, é muito importante. Conhecer o texto que a Roberta traz também é algo extremamente necessário, né? Para poder fazer boas perguntas, abrir essas oportunidades de trocas. Esperar a Estê colocar novamente a apresentação para a gente continuar. Isso que a Camila traz, né, de ampliar as justificativas, acho super importante, porque a cada novo livro, né, essas justificativas vão tendo chance de se ampliar a cada nova experiência. Pode passar, Estê, para o próximo. E aí vem o alerta, né? A gente até falou, vocês anteciparam aqui no chat também esse alerta, que não existem intervenções prontas, generalizáveis, infalíveis. E aí eu trouxe a Cecília Baju, nesse livro Ouvir, que eu estava mostrando aqui de exemplo para vocês ouvir nas entrelinhas, em que ela fala que é na seleção de textos que se inicia a escuta. Aí o ouvido do mediador começa a se apurar. A escolha de textos vigorosos, abertos, desafiadores, que não caiam na sedução simplista e demagógica, que provoquem perguntas, silêncios, imagens, gestos, rejeições e atrações, é a antessala da escuta. Então, com todo respeito à autora do livro, do texto do Hipopótamo, que nós lemos aqui, mesmo que a gente quisesse ficar conversando sobre o texto, ao invés de fazer aquelas perguntas que estão ali na atividade, talvez não fosse render muito, né? Porque é um texto muito direto, muito fechado, muito simplificado, um texto escrito com essa ideia de que a criança não pode ir além. Então, se é um texto desse, não gera muita conversa, né? Ao passo que, na hora de selecionar o texto, eu seleciono um texto que é potente, um texto que pode gerar muitas boas conversas, infinitas conversas, aí sim faz sentido fazer uma boa, pensar, planejar, como vocês estão dizendo aqui, uma boa conversa após a leitura. Quanto melhor conhecemos o livro que será lido, maior a capacidade de escuta apurada no momento de leitura e da conversa sobre o lido. Então, é óbvio que quanto mais eu conheço essa obra que eu vou ler, mais chances eu tenho de entender o que as crianças vão dizendo depois como possibilidades de continuar a conversa. Se não, tudo pode, essa opinião espontânea que eu estava comentando, né? As novas leituras precisam proporcionar a ampliação dos conhecimentos literários e dos comportamentos leitores. Isso é importante, porque eu estou com uma turma durante um ano inteiro, com muita possibilidade de leitura durante esse ano. A cada nova leitura, a professora tem que se desafiar e desafiar a turma a ir além.
usar o repertório, o percurso que vem sendo construído para avançar. Então, ela não pode mais se conformar com a mesma resposta, sem muita argumentação. Ela tem que ir aos poucos, progressivamente, pensando que nas novas conversas que virão, as crianças precisam avançar e ela tem que exigir essa conversa cada vez mais elaborada, porque as crianças vão ficando mais competentes para isso. E no planejamento, como vocês já anteciparam aqui, as possíveis trilhas, as possíveis intervenções para essa conversa após a leitura. Porém, ela se adaptará a partir da construção de sentido que os leitores irão fazer. Então, isso também algumas pessoas colocaram aqui no chat, né? Eu penso 3 ou 4 boas perguntas, mas a partir do que eles vão respondendo, essas perguntas vão mudando. Alguma que eu pensei já não faz mais sentido e outra que eu não tinha pensado agora faz sentido. Então, essa mobilidade no planejamento, a partir da escuta atenta ao que as crianças estão falando, é muito importante. Vamos para o próximo. A Sam já está me avisando aqui que tem mais 10 minutinhos. Acho que a gente vai dar conta. E aí, dentro desse contínuo de aprendizagem que vai e volta, né, que é esse tempo longo que a escola precisa ocupar com as situações de leitura, na educação infantil, agora mais propriamente dita, a gente tem algumas aprendizagens que são mais iniciais e outras que vão se especializando com o tempo. Aqui, alguns comportamentos leitores iniciais eu listei como exemplos, né? Demonstrar interesse, disponibilidade para ouvir as leituras realizadas pela professora, interagir com a história lida ao longo da leitura, fazendo observações por meio de falas e gestos, solicitar que a professora leia um determinado livro, pedir para reler uma história, manifestar preferências por um livro, manusear o livro com cuidado, permanecer progressivamente mais tempo envolvido com o livro, folhear, observar ilustrações, imitar ou comentar espontaneamente a história, manifestar interesse em saber quem escreveu, quem ilustrou o livro que está sendo lido. Muitas vezes, nas nossas experiências aí de formação, alguns professores acham que aqui já se resume o que eles querem com as crianças pequenas na educação infantil, né? Que parem de destruir o livro, que comecem a cuidar desse livro, que saibam folhear na ordem certa, que lembrem partes da história, apontem para o livro. São aprendizagens importantes, mas são ainda iniciais, né? A gente precisa ir além, ainda na educação infantil, em relação a esses comportamentos. E para isso eu trago outras aprendizagens no slide seguinte, que são mais desenvolvidas, que vão acontecendo e se elaborando ao longo do tempo. Por exemplo, ter a escuta atenta e envolvida com a leitura, estabelecer relações entre as histórias lidas, justificar a escolha de um livro expressando o aspecto que lhe chamou a atenção, manter-se participativo na conversa sobre a história lida, comentar espontaneamente as histórias conhecidas, recontar trechos das histórias lidas que lhe interessaram, fazer uso das expressões do texto escrito no seu discurso oral, entre outras. Então, vejam que para as professoras da educação infantil é importante que elas saibam que sempre existe, né, um grau mais especializado, mais elaborado daquele comportamento. E algumas crianças vão mais rápido, outras mais devagar, outras vão desenvolver mais alguns desses, outros. Isso é muito diverso. O importante é a professora estar muito atenta para não se conformar apenas com alguns comportamentos iniciais. Vamos para o próximo.
mais um alerta, né? Já estava fazendo o alerta antes do slide, né? Não é esperado um único padrão para todos. Então, isso é muito importante, né? Acompanhar individualmente, além do avanço como grupo, pois cada um parte de conhecimentos anteriores diferentes e vão realizando seus próprios percursos. Então, é importante que no registro, na documentação que a professora vai fazendo, ela tenha um espaço do registro dela para ir pensando em cada um deles, né? Um já sempre comenta, o outro só comenta quando eu peço. Como é que eu faço para ele, aos poucos, tornar mais espontâneo o comentário dele? Um sempre quer ver as ilustrações de novo, mas nunca quer que eu releia nenhum trecho do livro. O outro só presta atenção nos trechos que eu leio, mas pouco presta atenção nas ilustrações. Como é que eu faço para eles acrescentarem outras observações no seu percurso? Então, esse registro individual de como cada um vai avançando é muito importante. E o registro do grupo também, como uma comunidade. Que história já lemos? Estou lendo muito um tipo de texto, então eu preciso pensar que no planejamento da semana seguinte eu preciso variar, trazer novos autores, trazer um autor, por exemplo, que desconstrói. Eu estou vendo que a turma está sempre pensando que a ilustração é colorida, por exemplo. Então, vou trazer a semana que vem ilustradores que não fazem ilustrações coloridas, porque eu estou achando que eles sempre estão esperando um tipo de ilustração específica. Eu quero quebrar isso, por exemplo, né? Então, ir também registrando para onde a turma vai indo com esse percurso, ou mesmo sem ilustração também, né? Então, acho que é isso. Vou correr um pouquinho agora aqui, a gente já está no final. A oferta da diversidade de livros, isso que eu falei, para ampliação, e a interação entre leitores, isso também é muito legal, né? Ter, por exemplo, a oportunidade de misturar as turmas da escola, porque na sala do lado, talvez eles estão indo para um outro percurso. Então, juntar as crianças em algum momento, de diferentes faixas etárias ou de diferentes turmas, para conversar sobre os livros, vai gerar novas provocações, novos aprendizados aí dos comportamentos leitores também. Passado esse alerta, a gente já está... chegamos nos mitos, né? Então, ainda existem alguns mitos presentes na educação infantil e na escola como um todo, que a gente precisa se movimentar a partir do percurso que a gente foi fazendo nessa manhã aqui, para gerar incômodos, né, com aquilo que a gente sempre fez, sempre fala. Então, como é que a gente quebra isso? A leitura como hábito, por exemplo, ainda se fala muito nisso. Só que se a gente for pensar, desenvolver comportamento leitor é muito diferente do que se habituar à leitura, né? Esse se habituar tem muito mais a ver com aquela disciplina de aprender um jeito único de fazer algo, em que eu não preciso mais nem pensar, eu já estou condicionada a sentar, abrir o livro e ler. Só que leitura, do jeito que a gente está falando, comportamento leitor, do jeito que estamos construindo aqui, exige um leitor desacomodado e não acomodado, um leitor que não vai ter um único jeito de falar, um único jeito de agir. Então, é muito diferente dessa ideia de hábito. Senão, a gente fica pensando que basta ler no mesmo horário todo dia um livro, que isso, magicamente, daqui a pouco, ninguém sabe mais viver sem ler, como o ar que respira, como a escova de dente para escovar os dentes. É bem diferente o movimento de construir comportamento leitor dessas outras coisas que a gente pode fazer sem pensar. Leitura deleite ou leitura por prazer também é algo que está muito presente, mas que também desvia um pouco essa ideia, porque comportamento leitor não é só se divertir ou sentir prazer, esse prazer gratuito, né, que vem fácil. Não, né? Tem leitura que nos incomoda. A gente precisa fazer um esforço para argumentar sobre as nossas opiniões, e isso nem sempre é lúdico, é gostosinho, né? Então, também, às vezes, a gente desvia um pouco esse lugar desse leitor crítico, dessa leitura profunda que a gente está falando aqui, quando a gente quer que sempre ela seja nesse lugar
satisfatório, nesse lugar positivo. Essa ideia de que tem que ter algo concreto, senão não aprende, então ficar muito no subjetivo parece que não se está trabalhando nada, a gente falou sobre isso, né? Conversar é conteúdo, aprender a conversar sobre literatura é conteúdo e é da educação infantil. E a ideia de alfabetização, né? Tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com alfabetização e começa na educação infantil. A educação infantil não é responsável por alfabetizar, mas ela é responsável, sim, por começar e desenvolver o máximo que ela puder os comportamentos leitores, que são grande parte do conhecimento sobre a cultura escrita. Então, se a gente acha que estar alfabetizado é conhecer e transitar bem pela cultura escrita, isso tudo que a gente está falando aqui faz parte da alfabetização? Sim. Próximo. Acho que é o penúltimo. E aí, lembrar que as professoras leitoras, nós, como professoras, precisamos desenvolver nossos comportamentos leitores. Então, quando a gente fala comportamento leitor, não é só o conteúdo para a criança, mas é o conteúdo para nós também. Então, nós também precisamos avançar constantemente. Portanto, nos espaços de planejamento, de estudo, de formação continuada, dentro das unidades de ensino, precisa acontecer momentos em que as educadoras possam continuar desenvolvendo, e isso é para sempre, os seus próprios comportamentos leitores. Portanto, precisa existir conversas, né? Precisa existir leitura, precisa existir livro, e conversas sobre esses livros para colocar em prática esses comportamentos também como adultas que somos leitoras e educadoras. E para terminar, eu trouxe uma fala da Yolanda Reis, nesse livrinho Ler e Brincar, Tecer e Cantar, Literatura, Escrita e Educação, e eu falo livrinho porque ele é pequeno, né? Mas não para diminuí-lo em termos de produção, que diz assim: precisamos de histórias, de poemas e de toda a literatura possível na escola. Não para sublinhar ideias principais, mas para favorecer uma educação sentimental. Não para identificar a moral da história, ensinamentos e valores, mas para empreendermos essa antiga tarefa do conhece-te a ti mesmo e conheça os demais. O objetivo fundamental de um professor é o de acompanhar seus alunos nessa tarefa, criando, ao mesmo tempo, um clima de introspecção e condições de diálogo, para que em torno de cada texto possam ser tecidas as vozes, as experiências e as particularidades de cada criança, de cada jovem de carne e osso, com seu nome e sua história. Então, encerro aqui falando da importância desses diálogos, também por uma convivência melhor na sociedade, em que a minha opinião respeita a do outro, se argumenta, se troca de uma forma construtiva e produtiva socialmente. Muito obrigada, espero que tenha feito sentido para vocês.